Paz do Senhor, irmã Ângela e todos do canal Maranata Maranata. Eu quero aqui relatar 3 fortes experiências no testemunho só. 3 experiências que eu tive com o Senhor. A primeira foi, eu lembro assim mais ou menos que foi em 2018. E as últimas 2 experiências foi agora em 2023, no início de 2023. Mas, para começar, eu quero saudar a todos com a paz do Senhor Jesus. Eu sou a irmã Marilene, mas todos me conhecem pela irmã Mari. Até prefiro metade do meu nome, irmã Mari. Eu congrego na Assembleia de Deus, aqui de Alagoas. Quero relatar várias experiências, como eu já falei, muito forte. A respeito de vaidade, né? Essas vaidades da carne que a gente quer usar para sensualizar, para se sentir, enfim. Já vi muitas experiências aqui no canal. Uma das últimas que eu ouvi foi de uma jovem. Se eu não me engano, irmãs, o nome dela é Roberta, se eu não me engano. E eu ouvi esse testemunho novamente esses dias, porque ele foi muito forte e após ter visto esse testemunho da Roberta, eu acho que era Roberta o nome dela, o Senhor me deu um sonho também bem parecido, mais ou menos umas 2 semanas depois. Mas eu quero relatar o começo, assim, né? Eu sempre conheci a palavra de Deus, a sã doutrina desde criança, porque os meus pais, quando eu nasci, os meus pais já eram crentes evangélicos. E eu já cresci, minha mãe me ensinava o que era pecado e o que não era. E minha mãe sempre me ensinou que essas coisas de pintura é vaidade, é coisa do Satanás, minha mãe dizia, bem assim. E eu aprendi, eu cresci aprendendo. Só que aí, com 26 anos, eu me afastei do caminho do Senhor. Passei 6 anos no mundo porque eu dizia, né? Eu vou para o mundo. Eu não tinha experiência com Deus, eu não tinha aquela... Interessante que eu era batizada com o Espírito Santo, andava em ciclo de oração, né? Eu cresci conhecendo a palavra de Deus, a sã doutrina, que é da palavra de Deus. A pessoa diz, é usos e costumes. Não é, porque tem na Bíblia. Como eu vi um testemunho aqui falando sobre isso, que as pessoas dizem, usos e costumes, irmãs, como que fosse assim, criado pelo homem, mas não é não, é tirado da palavra de Deus, porque a palavra de Deus nos ensina como nos vestir com modéstia. Lá em Isaías 3:16 fala sobre isso, sobre as filhas de Sião, que naquele dia vão ser arrancados. As irmãs conhecem essa palavra que eu já vi ser citada em vários testemunhos. Vai ser arrancado, em vez de cabelo, vai ser calvície, vai ficar careca. E outras coisas, por causa da vaidade daquelas mulheres. E essa palavra do Senhor, ela é tremenda e me confronta muito. E está na Bíblia, lá em Pedro, não lembro se é segundo ou primeira epístola de Pedro, que fala da mulher que a sua beleza não seja nos enfeites, não seja exterior, mas sim interior. Aí a pessoa diz, mas ele não está dizendo que não é para usar. Pelo amor de Deus, né, minha gente? O Espírito Santo, ele nos convence. E a Bíblia, ela não detalha assim. Não, a gente tem que ter o Espírito Santo de Deus para nos dar o discernimento. Se ele diz, olha, o vosso enfeite não seja por fora. Porque por fora, eu entendo assim, porque por fora as mulheres ímpias já são assim. Então, que o teu enfeite, que a tua beleza seja interior.
Porque, como se diz, irmãs, e é uma pura verdade, né? O que você tem por dentro vai refletir se você tem pudor, se você é modéstia, se você é simples como as pombas, como o Senhor nos ensina a ser. Isso vai refletir por fora e você vai se vestir. Você vai ser essa pessoa por dentro e por fora, né? Eu entendo assim. Então, irmãs, é o seguinte... Eu conheci, né, como eu já falei, a palavra de Deus desde pequena, só que eu me afastei do caminho do Senhor. Passei 6 anos no mundo, dos meus 26 aos meus 32. Hoje eu vou fazer no próximo mês 43 anos, né? Tenho 42. Dia 30 de maio eu estarei fazendo, se o Senhor me permitir, 43 anos, para a glória do Senhor, né? E eu passei 6 anos no mundo, foi de 2023 até, eu não lembro bem. Aliás, eu voltei, perdão, irmãs, 2023 não, foi de 2013, né? Em 2013 foi que eu voltei para o caminho do Senhor. Eu sei que eu passei 6 anos, eu não lembro bem porque eu sou péssima de data, mas eu passei 6 anos no mundo. Eu sei que eu voltei, eu acho que eu tinha 32 ou era 33 anos. E o Senhor começou a trabalhar em mim, irmãs. Eu dizia que não ia voltar para a Assembleia, porque eu queria continuar, porque eu via, né, que eu comecei a frequentar uma igreja meia de porta larga, e eu me dei bem, assim, para mim eu estava bem, porque eu estava quase do mesmo jeito que eu queria, né? Eu não mudei muito. Aliás, eu não mudei quase nada, assim, minhas vestes, minhas maquiagens que eu gostava, eu continuei usando, brinco, né? Essas coisas todas, irmãs. Mas o Senhor, quando Ele tem propósito na nossa vida e quando nós deixamos o Espírito Santo, né, nos convencer, Ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo, como diz a palavra do Senhor. E lá atrás eu conhecia a palavra de Deus, eu não estava enganada, mas de ver, né, o modernismo, como se diz, entrando na igreja, já entrou, infelizmente. Não tem nada a ver, oxe, eu vejo as pessoas dizer assim, como se fosse, os antigos, é coisa antiga isso, que besteira, entendeu? E você se sente até meio assim, sabe, como que fosse uma cafona. Você que deixou de usar tudo que o Satanás gosta, essas coisas que não convém para as servas de Deus. Se você for falar assim, as pessoas não gostam, mas se eu tiver oportunidade, assim, eu coloquei no meu coração, sempre que eu tiver oportunidade e eu achar cabível falar do que o Senhor fez na minha vida naquele momento, onde quer que seja, eu vou falar, porque foi para isso que o Senhor nos libertou, né? Isso. Então, eu fui para uma igreja, né, meia de portas largas, tinha batismo com o Espírito Santo. Eu fui renovada com o batismo com o Espírito Santo lá, quando eu voltei para o Senhor. Era uma igreja pentecostal, porém, era bem assim, as vaidades continuavam, as irmãs muito pintadas, de batom vermelho, enfim. Não era todas que tinha, principalmente a mulher do pastor, a esposa do pastor, era uma bênção. Era como se fosse uma assembleiana, não tinha vaidade nenhum, cabelo liso, natural, do jeito que era, enfim. Tanto é que Deus usou ela para me libertar dos brincos primeiro. Lá nessa igreja, mesmo usando tudo isso, irmãs, foi impressionante. Quando a esposa do pastor estava em uma reunião com a gente, as senhoras, ela falando que ia ter uma festa, que a gente moderasse na maquiagem, enfim. Irmãs, aí o Senhor já estava me incomodando, eu sentia de tirar os brincos, mas eu teimava. Mas por incrível que pareça, porque o Senhor faz como Ele quer. Enquanto a irmã falava sobre o batom, ela dizia, olha, quando... Eu não lembro bem se era antes dela aceitar Jesus ou era em outra igreja, eu não lembro. Eu sei que ela disse, olha, eu era conhecida, onde eu chegava, quando eu tomava água num copo, pela marca do meu batom que ficava no copo, irmãs. E ela falando ali, e aquilo foi entrando, só que Deus não me libertou da maquiagem neste momento. Deus me libertou dos brincos, irmãs. O Espírito Santo me convenceu de uma forma, foi impressionante.
O Espírito Santo me convenceu que quando eu saí daquela reunião, que cheguei na van, eu tirei meus brincos, os brincos folheados da Romanel, lindo que eu gostava. Tem até uma foto minha que tá aí, ele é 3 coraçõezinhos assim, um abaixo do outro, lindo. Eu tô com uma blusa laranja, eu tô com ele, não dá pra ver direito, mas eu amava esse brinco, mas não teve jeito. Nesse dia eu tirei esse brinco, irmã, dentro da van, quando eu saí dessa reunião, porque o Senhor me convenceu, entrou aquela palavra da irmã falando sobre o batom, entendeu? E Deus me convenceu a tirar os brincos. E eu tirei os brincos, mas continuei com as maquiagens, né? Só que era tudo levezinho. As irmãs vão ver que eu usava um batom rosinha, eu não gostava de batonzão. Eu usava rosinha, só para dar aquele rosado nos lábios. A maquiagem era bem leve, eu usava lápis no olho, mas não era aquilo muito, eu nem sabia fazer. Eu gostava, eu achava linda aqueles gatinho, né, que chama, meu Deus, eu não sei como é aquele puxadinho aqui pro canto do olho que faz com o lápis. Na verdade, às vezes eu puxava com o lápis um pouquinho, mas é com aquele delineador, né, que faz. Eu amava, mas eu não sabia fazer, graças a Deus. E a minha maquiagem era bem leve, não era nada escandalosa, mas continuei usando o batom clarinho, o pozinho, o blush, né, para dar aquele rosadinho na bochecha, tudo leve. Mas, irmãs, foi impressionante. E quando eu já estava na Assembleia, de volta, eu disse, meu Deus, eu não vou voltar a usar calça, que eu já estou cheia, minha infância toda, minha mãe fazia eu usar saia, eu não quero usar saia, mas infelizmente, né, quando eu cheguei na Assembleia, de volta, foi em outro ministério, porque eu congregava em um ministério mais rígido, a doutrina era mais obedecida do que esse outro ministério, apesar que era também a Assembleia de Deus. Era bem interessante, que tem a palavra, é ensinada a sã doutrina, mas tem muitas pessoas que não seguem. Antigamente, meu Deus, eu nunca via uma irmã, era raro só se fosse uma jovem, assim, uma irmã de departamento de unha pintada. Eu não lembro de eu ter visto, antes de eu me desviar com 26 anos, eu não lembro de ter visto, irmãs. E hoje em dia, quando eu cheguei na Assembleia, meu Deus, eu vi logo, quando eu cheguei na igreja, Assembleia, pela primeira vez, em um local onde eu vim morar. Depois de uns 2 anos que eu já estava convertida, né, tinha voltado, quando eu cheguei num grupo de gesto de jovem, logo a jovem da frente, estava com aquele batonzão vermelho, aquela boca bem desenhada, eu não lembro bem se era vermelho ou era aquele rosa bem forte, mas não faz diferença. Aí eu cá comigo, meu Deus, quem já se viu Jesus? Quem já se viu ficar só conversando com Deus, sabe? Quem já viu isso na igreja do Senhor, antigamente a gente não via. Mas porque assim, eu usava, mas eu tinha a minha consciência, fraquinha, eu não estou escandalizando, eu dizia assim, Deus não vai se importar com isso, como tem irmãs aqui que sempre falam isso, oxe, Deus tem tanta coisa para se importar, não vai se importar com isso. E eu pensava assim, é tão fraquinha assim, só para realçar, eu dizia que era para realçar a minha beleza, assim, era fraquinho, eu usava, irmãs, vocês vão ver aí, porque nas fotos não dá para ver direito, mas eu tinha o cabelo avermelhado, eu usava aquela tintura, eu não vou nem falar o nome para não fazer propaganda. Eu usava uma tintura que era cereja, aquele vermelho escuro. Aí no sol ele ficava aquele vermelho lindo, meio vinho, sabe? Era cereja. E eu amava, eu não tinha cabelo branco. Hoje eu tenho alguns já no meio aqui. Meu cabelo é preto, como vocês estão vendo, ou é castanho escuro, uma cor assim. Já tem alguns, graças a Deus, porque eu estou viva, né? E a idade vai chegando, é o natural. E continuando aqui, irmãs, e aí eu pintava o meu cabelo só por vaidade mesmo, eu dizia que era só para mudar de cor, e eu amava, meu Deus, eu era uma vaidade tremenda, assim, meu cabelo é cacheado, como vocês estão vendo, aquele cabelo fino, meu cabelo, eu nunca coloquei química para alisar, porque só com a chapinha ele já fica liso.
sabe? Que ele é aquele cabelo fino, não é aqueles cachos pesados, definidos, é um cacheado assim, meio ondulado. A raiz do meu cabelo é lisa, mais ou menos lisa, e é um cabelo que passou a chapinha, ele já fica liso. E eu era, meu Deus, muito viciada na chapinha, irmãs. Eu, no sábado, nem que fosse 1 hora da manhã, depois de eu fazer tudo que eu trabalho, aí quando chego ainda vou fazer as coisas em casa, sabe? Geralmente no sábado é o dia de eu dar aquela geral na casa, mas nem que eu terminasse meia-noite, 1 hora da manhã, eu estava dando chapinha no meu cabelo, porque eu tinha que estar, né, bonita. No domingo eu tinha que estar perfeita, né, aos meus olhos, assim. Eu fazia tudo para estar, né, bonita. Então se torna um vício, uma dependência. Meu Deus, quando o Senhor me libertou, eu fiquei tão leve. Oxe, você só lava o seu cabelo, hidrata, cuida para ficar bonito, forte, né? Mas eu tinha aquele vício de ter que estar com o cabelo liso e pintado para ficar bonito, enfim, irmãs. E o Senhor me libertou de tudo isso. Mas, como eu falei antes, primeiro foi dos brincos, ainda lá na outra igreja. Aí quando eu cheguei na Assembleia, eu me senti à vontade, porque quando eu cheguei, infelizmente, não era mais como antigamente. E hoje a gente vê até unha de gel desse tamanho na irmã do departamento onde você louva. Eu digo, Jesus, eu não julgo, não critico, sabe, irmãs? Eu fico orando, Jesus, mostra a essa irmã, convence essa irmã a deixar isso, Senhor. Como o Senhor me convenceu, eu fico triste. Eu fico triste porque eu sei o que o Senhor me mostrou, entendeu? Então, jamais vou criticar, né? Nem tá fazendo piadinha com a irmã, que tem gente que faz, mas o negócio que nós temos que fazer é orar por essas pessoas para que o Senhor abra os olhos, o entendimento, como Ele fez conosco, né? Então, irmãs, quando eu cheguei na Assembleia, eu fiquei meio triste. Na verdade, logo quando eu vim, eu pensei, eita, tá bom agora, né, ser crente da Assembleia, porque eu nem queria vir, porque eu dizia que não ia largar minhas maquiagens, eu não ia largar a calça, minhas bermudas que eu usava, entendeu? Mas quando eu cheguei na Assembleia, estava tudo assim, Jesus, que é isso, Senhor, estou na Assembleia mesmo, meu Deus, misericórdia. E eu continuei, para mim estava ótimo, porque eu continuei usando minha maquiagemzinha do jeito que eu usava lá na outra igreja de Porta Larga, enfim. Mas, irmãs, o Senhor, né, Ele teve misericórdia de mim, porque eu pedia para o Senhor me mostrar o que não agradava a Ele em mim. Quando tinha pessoas que faziam assim, sabe, aquelas indiretas. Tinha uma irmã uma vez que falou sobre batom, olha para ir, uma irmã no ônibus. Eu fiquei com raiva, mas eu creio que pode ter sido Deus usando aquela irmã para me constranger mesmo, né? Que através disso o Senhor trabalhou na minha vida. Aí uma irmã falando assim, olha para aqui, essa irmã separou do marido, não usava nada disso, mulher, mas agora está usando batom, usando isso, usando aquilo para conquistar o marido de volta. Oxe, quem já viu a irmã falando assim, usando batom e eu de batom. Aí eu fiquei com a raiva assim, fiquei constrangida, irmã, mas eu creio que pode ter sido o Espírito Santo assim, né, para me constranger, né, mesmo. E eu fiquei aquilo, eu acho, mas essa irmã, olha só porque eu uso e não sei o quê. Mas com isso, irmãs, eu lá no íntimo eu dizia, meu Deus, se realmente for pecado, Senhor. Porque eu passei a ficar em dúvida daquilo tudo que a minha mãe tinha me ensinado, sabe, irmãs? Na infância, e através da Bíblia. Hoje eu entendo que tudo que a minha mãe ensinava, irmãs, é bíblico, era a Bíblia que ela ensinava, né? Minha mãe faleceu, está com 5 anos, ela nunca mudou, sabe? A igreja podia estar do jeito que tivesse. Minha mãe era aquela mesma mulher de antigamente, de quando eu nasci. Simples, natural, nunca foi de estar mexendo em cabelo, nunca foi, sabe? Enfim, até aparar o cabelo, ela não queria aparar o nosso cabelo. Uma vez ou outra, quando estava muito aquelas pontas feias, ela tirava, mas ela
tinha a consciência, meu Deus, será que eu estou fazendo certo, sabe? E eu aprendi assim, e até hoje eu fico constrangida. Eu tiro a pontinha do meu cabelo quando está muito pontudo, ele fica fino e não cresce, meu cabelo não tem muito crescimento. E quando eu deixo ele pontudo, aí é que ele não cresce mesmo, fica aquilo só ponta e ralo. Mas toda vez eu peço perdão a Deus e eu estou pedindo ao Senhor, Senhor, se for pecado, tirar as pontas do cabelo, Senhor, me mostra, Senhor, me mostre que eu deixo de tirar, porque eu quero ir para o céu. Porque é como que a gente está amarrada nessas coisas, né? Nessas vaidades, que vaidade significa ilusões. Né, se você for ver em Eclesiastes, no último livro de Salomão, né, que ele já, provavelmente os estudiosos dizem que ele já é um idoso, né, já com experiência de tudo que ele viveu, né, ele diz, tudo foi vaidade, tive isso, tive aquilo, tive servas, tive... ele fala um monte de bichos, animais que teve, né, enfim, mas ele diz tudo é vaidade. Tudo que ele fez é vaidade, ou seja, foi tudo ilusão, né? Foi tudo ilusão. Então, essas coisas de vaidade, da gente ficar... ter que fazer essas coisas, botar na nossa cabeça, eu tenho que estar assim, fazer isso, fazer aquilo, para aparência, para viver de aparência, né? Uma coisa que você não é, mostrar uma coisa que não é o seu natural, né? Então, o Senhor me libertou de tudo isso, dessas ilusões. Glória a Deus. E depois eu assisti um vídeo de um testemunho, uma Amanda ex-modelo, ela falando que usava tudo isso, e o Senhor a libertou depois da Pombagira ter se manifesto nela e ter dito, ela disse que até o marido dela teve que expulsar, porque aí o demônio falava na boca dela que você usa tudo que é meu, então você é minha, mais ou menos assim. E eu digo, misericórdia, meu Deus. Irmãs, foi tremenda ali na hora, eu joguei tudo no lixo, esmalte, maquiagem, tudo, apesar de ser batom rosinha, eu não quis nem saber, porque se não fosse pecado, se Deus se agradasse, que como eu vi muitas irmãs já aqui dizer, até a base foge do natural, a sua unha fica brilhando. Hoje a gente com as unhas limpinhas, bem feitas, tirar as cutículas, que não é pecado, limpar, porque o povo diz, uma irmã mesmo, sabe? As pessoas ficam iradas, é como que elas querem nos julgar, é a Santa Rona, é mais crente do que eu, uma coisa assim que eu não entendo, porque se eu vejo, irmãs, uma irmã santa se santificando, aquelas senhorinhas que você olha assim, claro que por dentro é necessário que estejamos santos também, mas é como a Bíblia mesma fala, a boca fala o que o coração está cheio. Então, se nós estamos santos por dentro, vai refletir por fora, sim. Então, eu fico olhando assim, aquelas senhorinhas, aquelas irmãs que tem umas que até são jovens, ainda na minha igreja mesmo tem uma irmã que ela é jovem ainda, mas você não vê vaidade nenhuma, sabe, nela. Então, a gente procura, né, se inspirar nessas pessoas, principalmente nas senhorinhas. E eu procuro muito, eu oro ao Senhor, Senhor, se eu estiver fazendo algo que não é do teu agrado, me mostra. E eu sempre orava assim, irmãs, por isso que o Senhor me libertou, porque eu fui, né, em busca, quando as pessoas ficavam com aquelas indiretas, com aquelas coisinhas, eu não gostava, mas eu ficava dentro de mim. Meu Deus, se for pecado mesmo, tira de mim. E o Senhor chegou esse dia que eu assisti esse vídeo da Amanda, contando como ela se libertou. Deus libertou ela de tudo, Deus me libertou, irmãs, ali na hora, ao eu assistir um vídeo de testemunho. Pode pesquisar aqui no YouTube, Amanda ex-modelo. Se ela ouvir esse meu testemunho, eu fui liberta ao ver o testemunho dela, ouvir, né, e ver
ali o vídeo. Então, irmãs, isso foi mais ou menos em 2018. Pronto, tirei maquiagem, tirei tudo, meu cabelo voltou ao natural, que eu nunca botei química assim para alisar meu cabelo, né, como eu já falei, mas eu gostava da chapinha, eu era viciada. Meu Deus, se o meu cabelo tá liso, para mim eu tava horrorosa. Então, irmãs, o Senhor me libertou para a glória do nome dele. E quando foi logo depois do Senhor ter me libertado, o Senhor começou a me dar sonhos sobre isso, sobre Pombagira, sobre as coisas que é da Pombagira. E vou contar a minha primeira experiência. Eu sonhei com... Eu via assim, irmãs, como que eu estivesse na igreja. Primeiro eu via uma mulher, sabe aquele sonho estranho, negativo, sei lá, uma coisa ruim. Eu vi uma mulher cavando assim como que fosse uma cova, com as mãos numa terra seca. Misericórdia, meu Deus, que negócio é esse? Aí eu passava assim, como que fosse pelo corredor, uma mulher cavando uma cova com as mãos. Aí quando eu chegava mais na frente, como se fosse assim, dentro da igreja, aí eu via, irmãs, uma mulher com shortinho preto, coladinho. Eu só via assim, a parte, né, da cintura para baixo, assim. Eu não via direito, não mostrava quem era a mulher. Mas quando eu acordei, na minha cabeça eu veio assim, era como que fosse uma irmã da minha igreja. Mas, irmãs, eu fiquei orando, meu Deus, o que significa esse sonho, Senhor? Sim, continuando, voltando um pouquinho, eu via aquela irmã e eu estava sentada perto de uma outra irmã. Aí a irmã dizia, olha, ela está com o microfone na mão, mas quem está ali, quem está nela é a Pombagira. A irmã que estava do meu lado dizia, ela está ali com o microfone na mão. Eu não lembro se era pregando ou cantando, só sei que a mulher disse assim, ela está com o microfone na mão, mas ela está com a Pombagira. Eu fiquei, meu Deus, o que quer dizer esse sonho? O que quer dizer esse sonho? Irmãs, quando eu abri o Facebook no dia seguinte, eu dei de cara com a minha irmã, que é mais nova do que eu dei de cara com a minha irmã, do mesmo jeito da foto que eu tinha visto. Minha irmã é crente, prega a palavra do Senhor, é uma bênção, sabe? Se ela se dedicar, se ela se santificar, ela é um vaso do Senhor, mas gosta de vaidade, gosta de sensualizar, gosta de pintar os cabelos, enfim, gosta de tirar fotos assim, sabe? Para ser elogiada e enfim, mas é com ela e Deus. Eu só vou contar o que o Senhor me mostrou. E no outro dia, quando eu abri o Facebook, que eu vi a imagem da minha irmã, estava numa aula de funcional, com um shortinho preto colado. Jesus, meu Deus, veio logo o sonho na minha mente. Eu não vi direito quem era aquela mulher. Para mim era uma outra irmã da igreja, mas quando eu abri a foto que eu vi, era a minha irmã, né? E do mesmo jeito que aquele shortinho, aí eu fui pesquisar a roupa da Pombagira. Ela gosta de preto e vermelho. E essas roupas, irmãs, com os ombros de fora, né, que chama cigana, tomara que caia, não é de Deus, é da Pombagira. Enfim, aí eu falei com a minha irmã, Deus mandou eu falar com ela, Deus preparou o momento e eu falei para ela, olha, eu te vi assim, assim, e tu se conserta, mulher. Deus me mostrou, era como que tivesse cavando uma cova. Eu via cavando uma cova e depois eu te via. E a irmã dizia, tu tá ali. Ela tá com o microfone na mão, mas ela tá com a Pombagira, né? E nós sabemos, né, irmã, que a Pombagira, tudo que é de sensualidade é da Pombagira. Porque quando você bota uma maquiagem, você quer chamar a atenção, você quer... Meu, não existe isso de ficar simples, de ficar modéstia, de ficar como a Bíblia manda.
você maquiada, você toda arrumada. Não existe isso. Então a gente sabe, eu já vi pessoas aqui falar e eu posso falar e comprovar, porque eu me sentia assim, eu me sentia maravilhosa, você quer chamar a atenção, você, né? É a vaidade do seu coração que reflete por dentro. Aliás, por fora. Então, irmãs, eu falei para minha irmã ali o que Deus mandou, disse, olha, eu via sendo cavada uma cova e depois eu te vi assim, assim. Eu entendi que Deus está dizendo que se tu não se converter, tu vai descer à sepultura. Entendeu, irmãs? É uma mensagem bem forte, é para quem é crente, como diz a irmã Ângela. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor sabe que tudo que eu estou falando nesse testemunho é verdadeiro. E foi isso, a primeira experiência em 2018, né? O Senhor me mostrou, eu falei para minha irmã, falei tudo que o Senhor colocou no meu coração, que ela se convertesse, porque senão ela ia descer à sepultura, por causa da vaidade. Irmãs, e passou-se o tempo, né? O Senhor me deu outras experiências, mas não foi a respeito de maquiagem. E porque o Senhor já me deu esse dom, eu creio que seja um dom, né? Que o Senhor me mostra as coisas em sonho. O Senhor me mostrou que eu estava grávida e me mostrou o sexo da criança, da minha filha mais nova. O Senhor, eu acordei falando, e eu acordava falando, meu Deus, eu estou grávida e é uma menina. Então eu acordei sonhando, né, com uma gaveta cheia de roupinha de menina, e eu acordei falando que eu estava grávida, porque eu estava em dúvida, né, se eu estava grávida ou não. E o Senhor me revelou que eu estava grávida e que era uma menina. E olha que eu estava afastada dos caminhos do Senhor. Foi no tempo que eu me afastei, né? Passei 6 anos no mundo, mesmo assim, o Senhor teve misericórdia e Ele me deu esse sonho. Ele sabe o porquê, porque teve um porquê Deus ter me dado esse sonho. Então, irmãs, passou-se, né, de 2018 para cá. Quando foi, irmãs? Agora em 2023, né? Eu estava assistindo um outro vídeo no iniciozinho de 2023, meu Deus, ou foi no final de 2022, eu sei que foi assim, eu sei que, acho que foi do final de 2023 para o início de 2024. Eu lembro porque eu estava para fazer uma cirurgia e eu estava assim, eram umas 2 semanas antes de eu ir fazer a cirurgia, que foi no dia 11 de janeiro que eu fiz a cirurgia. Então, ou foi no final de dezembro ou foi começo de janeiro, mais ou menos aí, irmã. Janeiro de 2023, que eu tive essa segunda experiência. Ao assistir um testemunho de uma moça aqui, eu creio que foi nesse canal, se eu não me engano o nome dela é Roberta, e ela falando, relatando como entrou, ela era crente, e por causa de influência da colega, via a colega fazendo, pintando as unhas, pintando o cabelo, loira, e a colega ainda dizia que os homens gostavam de loira, e daquele jeito que tudo que ela fazia. E a menina ali foi se desviando, e quando se viu, pouco tempo depois, estava fazendo a mesma coisa que a outra, pintou o cabelo, pintou as unhas, enfim, fazendo tudo que é da pomba gira. Ela contando o testemunho dela, isso foi umas 2 semanas ou 3 antes de eu ter a segunda experiência. Então, eu vi esse testemunho, aí eu disse cá comigo, irmãs, eu digo, meu Deus, se realmente é verdade, isso só comigo, no meu interior, eu falei, meu Deus, eu sabia que era verdade, mas, né, a gente quer uma prova de Deus, a gente faz uma prova de Deus, Senhor, se é realmente verdade isso que essa moça está falando, Senhor, eu falei, meu Deus, me deu uma experiência assim. Eu nem lembrava, irmã, dessa primeira experiência que o Senhor tinha me dado com a minha irmã sobre a pombogira, né? Aí eu disse, Senhor, me dê uma experiência, se realmente isso é verdade, Senhor, que essa moça está dizendo. Eu sei que com tudo isso ela entrou no mundo da prostituição igual a amiga fazia, porque a amiga foi usada pelo Satanás e foi passando tudo para ela, né?
E é um lindo testemunho dela. E essa moça, no final, ela conta que teve que raspar o cabelo, porque depois que Jesus libertou ela, depois que tirou ela da prostituição e tudo, voltou para o Senhor, a pombagira, ela teve um sonho com a pombagira dela dentro do quarto dela e dizendo, né, o quê? Ela já estava pensando em cortar o cabelo, fazer alguma coisa, porque estava loiro, né? E ela sabia que não estava agradando a Deus. Ela queria fazer alguma coisa para tirar aquele cabelo que não era natural dela. Né? E ela conta que estava dormindo e a pombagira se apresentou para ela e disse, é o quê? Você vai tirar o meu cabelo? Né? E ela disse que acordou ali, foi direto para o salão e raspou a cabeça e disse, é o quê? Esse cabelo é seu? Aí, enfim, aí foi esse testemunho que eu ouvi. Eu não lembro o nome bem da menina, mas eu acho que era Roberta. Irmãs, ao ouvir esse testemunho, me tocou muito assim, né? E eu disse, Senhor, me mostra, Senhor, se isso é verdade, irmãs. Aí esqueci, né? Fui ver minha vida normal, eu creio que foi umas 3 ou 2 semanas depois, quando eu menos esperava. Não é que eu estava pensando, porque às vezes a pessoa, né, vai dormir pensando em alguma coisa e acaba sonhando. Não, foi umas 2 a 3 semanas depois, porque eu já tinha feito a cirurgia, porque isso eu lembro que eu estava aqui, ouvindo esse testemunho, trabalhando, né, aqui no meu ateliê, e ouvindo esse testemunho pouco tempo antes da cirurgia. Então, quando Deus me deu a experiência, eu já estava de repouso, deitada, né, tranquila, aguardando os 40 dias de repouso total que o médico mandou. Então, eu boto aí, foi de 2 a 3 semanas depois de eu assistir esse testemunho, né? Que eu falei, Senhor, me dá uma experiência assim também, se é realmente verdade. E o Senhor me deu, irmãs, novamente com a minha irmã. Quando eu estava deitada, dormindo, de repouso, o Senhor me deu. Eu vinha como. Era como que tivesse já alguém me perseguindo, eu correndo. Eu não lembro bem como que fosse assim, ao ar livre, sabe? Eu me via assim como que fosse ao ar livre, tinha matos verdes, uma coisa assim. E eu vinha ali como que correndo. Aí quando eu me deparava, era uma mulher de costa. Eu vi uma mulher de costa com vestido vermelho, com os ombros de fora. Sabe aqueles vestidos que eu falei, estilo cigana? E com um babado assim todo em volta dele. E, sabe, e fica o ombro todo de fora, assim. Na frente fica como se fosse um tomara que caia. E os ombros de fora, só que aquele babado passa por cima dos ombros e para trás e tudo. Eu sei que fica tudo de fora, assim, os ombros. Aí eu só via ali, meio por trás, assim. Eu vinha, aí parava ali e observava aquela mulher. Era como que ela tivesse jogado água no cabelo dela. Tava aquele cabelo, sabe, preto, molhado. Mas dava para ver ao mesmo tempo que era um cabelo assim, era aquele que é feito aquelas mechas, irmãs, que fica preto e vermelho, eita, preto e amarelo. Eu não sei como é o nome desse procedimento que eu até já fiz lá há muito tempo, eu estava afastada do caminho do Senhor. E é um procedimento que você faz aquelas mechas e mistura o preto com o amarelo. E, irmãs, quando eu observei, eu não sei porquê, era algo assim, como que tivesse alguém ali comigo, sabe? E me fizesse olhar, observava aquela mulher por trás, eu não via a frente dela, eu só via assim as costas. E quando eu observava, irmãs, eu não sei porquê, eu fixei o olhar ali. Quando eu fixei o olhar, assim, como que fosse do pescoço daquela mulher, sabe? O cabelo assim molhado, via como que fosse preto, mas dali, irmãs. Porque o cabelo pode ser até amarelo, mas quando você molha, né? Ele não fica escuro e esse cabelo era preto misturado com amarelo. Irmãs, quando eu olhei assim, eu olhava bem assim para os ombros, Deus só fazia eu olhar ali, sabe? Os ombros daquela mulher todo de fora e aquele babado no vestido todo em volta, sabe? E os ombros de fora. Aí quando eu olhava, fixava o olhar no cabelo dela, aquilo molhado, saía, irmã, uma cobra.
Meu Deus, eu me arrepio. Meu Deus, eu fiquei com medo, eu fiquei com aquela coisa ruim depois de que eu acordei, sabe? Irmãs, saía aquela cobra do cabelo, irmãs, e da cor que era o cabelo, aquela cobra era preta com as listras amarelas, ela preta mesclada, sabe? Eu só vi aquilo mesclada da cor do cabelo. E aquela cobra, sabe, aquilo duro, aquele pescoço duro, como que vinha em minha direção. Quando eu fixava o olhar, era como que ela tivesse com raiva, sabe, aquela coisa. Quando você percebe que aquele bicho está irado porque você está vendo, e eu entendi, o Senhor me fez entender, né, que essa cobra é o próprio Satanás. Ele ficou irado porque Deus estava me revelando isso, né? E ali, irmãs, eu não sei, eu não vi o rosto, mas é interessante. Aquela mulher era minha irmã e como que fosse a pombagira ao mesmo tempo. Sabe, quem já sonhou sabe como é, né? Você tem aquele discernimento de quem está ali. Às vezes sem você ver o rosto da pessoa, mas você sabe que é a pessoa, né? Então eu sabia que era a minha irmã que estava ali, mas ao mesmo tempo a pomba gira, vestida de vermelho, e essa cobra saía assim, irmãs, bem furiosa à minha direção, como que fosse voar para me pegar. E ali eu saí correndo e o sonho acabou. Meu Deus, eu acordei tão apavorada, porque foi horrível. Sim, irmãs, então, depois desse segundo sonho, né, que foi em janeiro de 2023, eu falei com o Senhor que ele, se fosse para mim falar para minha irmã, ele como foi que eu falei, meu Deus? Ele me confirmasse esse sonho. Porque o primeiro eu falei, ela não se converteu, ela não tirou as vaidades, não deixou de sensualizar nas fotos, sabe? Não deixou nas roupas. E eu disse, Senhor, se for para mim falar para ela, me confirme esse sonho. O Senhor me confirmou, irmãs. Eu não lembro bem quanto tempo depois, eu ainda estava de repouso, né, da cirurgia, em janeiro ainda. Eu creio que era em janeiro ainda. O Senhor me deu, não foi outro sonho, irmão, o próprio Deus. Eu sentia uma presença maravilhosa, uma presença falando comigo, eu acordada, só com os olhos fechados. Não lembro que hora foi, assim, da noite, eu não lembro. E foi maravilhoso, foi tremendo. Foi muito linda aquela experiência, uma coisa que eu só senti uma vez, tinha sentido uma vez antes, que foi há um tempo atrás, que eu senti entre eu e o meu esposo, assim, no meio da cama, uma presença forte e falava comigo, sabe? Aquela coisa falando na mente, sabe? É interessante, você não ouve, não foi uma voz audível. Eu já ouvi a voz de Deus audível, mas dessa vez é impressionante, coisas espirituais, e a Bíblia diz que só entende as coisas espirituais as pessoas que são espirituais. E, irmãs, foi lindo. A confirmação que Deus me deu para mim contar esse sonho à minha irmã foi a seguinte, irmãs. A minha irmã estava para fazer uma cirurgia também, depois de mim, até a mesma cirurgia. E eu ouvi aquela voz, parece que era 3 dias, irmãs, antes da cirurgia. Ela estava até meio nervosa para fazer essa cirurgia. Uns 3 a 4 dias, eu sei que era menos de uma semana antes da minha irmã fazer essa cirurgia. E o Senhor falou assim, irmãs, eu só ouvi uma voz assim do lado da minha cama, que dizia bem assim, irmãs, essa doença é para morte. Eu me arrepio. Louvado seja o nome do Senhor. Quero ouvir aquela voz novamente, porque é uma voz que eu nunca mais ouvi, e uma voz que eu nunca ouvi aqui. Não é uma coisa comum, é uma coisa inexplicável. Louvado seja Deus que você... Glória a Deus, louvado seja Deus, aleluia.
Glória a Deus, irmãs, foi lindo. Lindo assim, aquela presença, mas foi triste quando eu ouvi, irmãs, aquela voz do meu lado que falava, confirmando o sonho que eu tinha pedido para ele confirmar. Eu ouvi aquela voz linda, mansa, eu não sei explicar, é uma voz firme, mas ao mesmo tempo mansa, dócil, eu não sei nem descrever direito, mas aí aquela voz falou assim, essa doença é para... Aí eu disse, oxi, eu abri os olhos assim, que eu não estava dormindo, aí eu fechei os olhos de novo, aí falou de novo, e eu queria ouvir mais, né? Aí eu fechei os olhos e aquela voz falou assim, é a última chance. Aí me lembrou, irmã, naquela hora o Senhor me lembrou de Ezequias. Veio logo na minha mente Ezequias, aquela palavra que Ezequias se vira para a parede, né? Depois de ter recebido a sentença por Isaías, que ele ia morrer, que ele colocasse a casa em ordem. Veio logo essa palavra, porque foi lindo quando a voz disse... Primeiro a voz disse, como igual com Ezequias, lembra que Isaías chegou e disse, olha, coloca a tua casa em ordem que tu não viverás, né? E da mesma forma a voz falou, essa doença é para... Aí veio logo a minha irmã na minha mente, né? Porque quando o Senhor revela algo sobre uma pessoa, aquela pessoa vem logo... Ele faz você saber com quem ele está falando, de quem, aliás, de quem ele está falando, né? Na sua mente vem. Então, a segunda vez a voz falou assim, essa doença, aliás, a primeira foi, essa doença é para... Fiquei assim, respirei um pouquinho, fechei os olhos de novo, aí ouvi a segunda vez, a voz disse, é a última chance. Aí eu me lembrei de Ezequias, porque foi lindo, igual aconteceu com Ezequias, deu a sentença, depois, né, voltou atrás, porque Ezequias se humilhou e deu a última chance a Ezequias, mais 15 anos de vida, né? E dessa forma o Senhor falou comigo e me fez entender que ele estava fazendo como fez com Ezequias. Mas ele disse, é a última chance. Irmãs, aí quando o Senhor falava assim, ele trazia, foi lindo assim, que tem coisas que a gente nem compreende direito, que a nossa mente humana, se não for o Senhor para nos dar o discernimento, para discernir o que ele está mostrando, a gente não consegue. E nisso, o Senhor me deu, trouxe a minha mente, eu com os olhos fechados, veio a minha irmã de novo, a mesma cena. Então eu entendi que o Senhor estava me confirmando aquele sonho, né? Anteriormente, daquela mulher tomando banho, como se fosse tomando banho, eu só via como se fosse jogando água nos cabelos, e os cabelos ficando molhados, aquilo preto, e depois se transformou, saiu a cobra assim do pescoço, sabe, na parte de trás, como que foi o cabelo que se transformou. Eu sei que eu vi aquela cobra saindo do mesmo jeito, da mesma cor do cabelo. Então, irmãs, o Senhor me mostrava, quando o Senhor falava isso que eu já falei, que era a última chance, aí o Senhor me lembrava do sonho. Na verdade, era como que fosse uma visão, eu tive aquela mesma visão com aquela mulher ali em pé, e o Senhor me confirmava, ele me fazia entender que ele estava confirmando o sonho. Louvado seja Deus, foi lindo, lindo. Então, nisso ele me confirmou, né, que ele estava confirmando o sonho, falando o que ele falou antes e ao mesmo tempo trazendo aquela mesma cena que ele já tinha me mostrado no outro sonho. Só que dessa vez não foi sonho, como eu já falei. E foi lindo, irmã, assim, essa experiência com Deus, porém eu fiquei tão assim, a gente fica triste, a gente fica agoniada. Eu disse, Jesus, misericórdia, o que é que quer dizer isso? Eu pensei, meu Deus, e agora misericórdia, meu Deus, só fiz pedir misericórdia, né, pela minha irmã, porque mas ao mesmo tempo eu entendi que primeiro Deus deu uma sentença
né? Como em 2018 lá atrás eu vi alguém cavando uma cova e eu disse a ela: Deus mandou eu te dizer, minha irmã, que se tu não se consertar, porque tu tá envergonhando o evangelho da forma que tu tá fazendo as tuas postagens, sensualizando, homens te elogiando, está envergonhando o evangelho. E Deus me fez entender que aquela cova estava sendo cavada para você. Se você não se converter, tu vai descer à sepultura. Eu disse, porque foi o Senhor que me deu né, essa experiência, e foi para mim falar para ela, para mim abrir os olhos dela, né? Então, irmãs, foi tremendo. Essa foi a terceira experiência a qual eu falei no primeiro áudio que o Senhor me deu. Amém? Que essa experiência, esse testemunho venha edificar a vida das pessoas que ouvirem, né? Que o Espírito Santo venha testificar no seu coração, que vai ouvir esse testemunho, porque foi tremendo. Por isso o Senhor me libertou, e eu tenho certeza e posso falar para você, todas essas vaidades é do Satanás, é da pombagira, porque eu tive experiências, né? Ao ver aquele primeiro testemunho da Amanda, né? O Senhor me libertou daquilo, me convenceu que ele não se agradava, que ele não queria, né, que eu usasse essas coisas, porque ele entrou, irmãs, aquela palavra, sabe, foi o Espírito Santo. Então a gente tem que dar lugar para o Espírito Santo transformar, porque tem pessoas que dizem, porque Deus tem um chamado para uma pessoa, porque assim, na vida de uma pessoa, às vezes Deus não quer a mesma coisa na vida da outra. Por exemplo, tem pessoas que dizem, Deus não cobra de mim o que cobra da irmã fulana. Mas o meu pastor disse uma coisa que eu achei uma pura verdade, uma frase que eu nunca esqueci, que ele disse assim: cuidado, porque tem gente que diz, Deus não me cobra, Deus não me cobra isso, Deus não me cobra aquilo. Aí ele disse, cuidado, porque quem é filho, o pai cobra. E a Bíblia diz, irmãs, que Deus, como pai, castiga o seu filho, né? Ou seja, castigar tem outras versões que não é bem castigar. A gente imagina como um pai. E nós, mães, só queremos o melhor para os nossos filhos, os pais também, né? Então, da mesma forma, é Deus. E às vezes a gente não coloca o nosso filho de castigo. Olha, você desobedeceu, agora vai para o castigo, né? E bem assim é Deus. A própria palavra diz, o Deus castiga quem ele ama, assim como um pai castiga o seu filho, né? Então o meu pastor falou isso e eu aprendi. Ele falou, cuidado, porque se você não está sendo cobrado, talvez você não seja filho, porque filho é cobrado pelo pai. E eu peguei essa palavra e é uma pura verdade. Porque às vezes você quer viver da forma que quer e não pede a Deus para te convencer, para te mostrar a forma que Ele te vê, né? E no meu coração eu sabia, como eu já falei no início, no fundo eu sabia que essas coisas eram pecado, porque eu aprendi desde a minha infância. Mas a gente vê a modernidade entrando na igreja e diz, o inimigo convence a gente de que é normal, aquilo que você aprendeu lá atrás, ficou lá para trás, agora é moderno. Vamos ver se o modernismo vai entrar no céu, porque que eu saiba, o nosso Deus, ele diz, eu não mudo. Então o nosso Deus, ele não muda. E por que nós temos que mudar? Eu hoje tenho comigo, o que era pecado antes é pecado hoje. E eu acho assim, irmãs, o que é pecado para uma irmã é pecado para mim, sim. Se eu quero entrar no céu, é pecado para mim. Agora, às vezes, Deus não cobra de você porque você não está nem aí, você não... E essa coisa, Deus cobra quem Ele ama. E às vezes Ele deixa de mão aquele que não quer saber.
não quer saber de santidade. Deus conhece o coração, Deus conhece a intenção do coração, né? Então tem pessoas que não querem saber da santidade, vão viver assim, pronto, e é como que colocasse assim um impedimento para que Deus fizesse a transformação em você. Aí fica naquela mesmice, naquela coisa que nada é pecado para essa pessoa. Eu falo por experiência própria. Eu estava na vaidade, mas eu sentia dentro de mim que não estava certo e pedia para Deus me mostrar. E Deus me mostrou de várias formas que essas coisas, essas vaidades, realmente é da pomba gira, é do Satanás. Foi ele que colocou no mundo para levar muitos por causa de besteira, coisas que as pessoas dizem é besteira. E hoje eu estou liberta para a glória do Senhor. Sei que preciso melhorar muito e eu peço ao Senhor todos os dias que me liberte de tudo que não agrada a Ele, porque eu quero ir para o céu, eu não quero ficar neste mundo. Então nós temos que negar a nós mesmos. Eu gostava, mas eu amo mais o meu Deus do que todas essas coisas. Às vezes, no começo foi difícil, eu sentia falta, eu me achava feia. Eu digo, misericórdia, meu Deus, esse cabelo velho de fuar. Meu Deus, como é que eu vou para a igreja com essa cara? Meu Deus, eu me achava horrorosa depois, sem maquiagem, sem me arrumar da forma que eu me arrumava, entendeu? E hoje eu me acho linda com meu coque. Hoje eu tenho, quando Deus me libertou, eu tinha 37 para 38 anos. Hoje eu tenho 43 praticamente, vou fazer agora em maio. 43 anos. E me acho linda de coque, coisa que para mim é misericórdia, coisa de velha. Mas o Senhor, Ele transforma a gente de uma forma, irmã, que o que a gente não gostava, a gente passa a amar. E eu me acho linda, particularmente, de coque. Eu me acho linda, meu rosto fica todo assim, que eu tenho, né, os olhos apertadinhos e o meu rosto as irmãs vão ver assim, sei lá, e o cabelo cobre, é como que o cabelo cobre assim um pouco do seu rosto. Então, eu sei que eu me acho lindo de coque, e tudo que eu não gostava, hoje muitas coisas eu gosto, porque faz parte da nossa caminhada, faz parte da simplicidade, da modéstia. Roupa acima do joelho, meu Deus, eu só gostava de usar roupa antes de Deus me libertar, porque eu só falei de maquiagem, essas coisas, mas foi roupa, foi tudo, irmã. Eu gostava de um decotezinho, eu gostava, né, eu já crente, eu não usava vestido no joelho, eu tinha que mostrar minhas pernas, uns 4 dedos mais ou menos acima do joelho. Eu fazia academia, né, nessa época, né, em 2018, estavam com 5 anos que eu fazia academia, eu acho, mais ou menos, e eu tinha que mostrar minhas pernas toda bonitinha. Enfim, é tudo vaidade, é como Salomão disse, é tudo ilusão. É melhor viver com modéstia, é melhor viver com simplicidade, com santidade, para podermos ver o Senhor, porque o Senhor disse que temos que ser santo, porque Ele é santo, santo, santo 3 vezes. Louvado seja o nome do Senhor. Então eu deixo esse testemunho aqui para você que está em dúvida se é pecado ou não. Eu te digo que é pecado, porque se não fosse pecado, e não é só pecado para umas pessoas e outras não, porque eu nunca vi isso. Se a Bíblia diz que uma coisa é pecado, apesar que a Bíblia não aponta diretamente, né, como as pessoas sempre dizem, Deus não diz que não é pecado, não, que é pecado usar isso, usar aquilo, mas pela palavra, quem tem discernimento, quem tem o Espírito Santo de Deus, tem bastante texto na palavra que ensina como a gente deve viver. Então, minhas irmãs, ainda faltou deixar aqui, eu falei no outro áudio, mas para ficar mais claro, né, que infelizmente a minha irmã, eu não vejo mudança nela, pelo que Deus me falou. Ela fez a cirurgia, deu tudo certo, já está com 1 ano, que foi logo depois da minha, foi em 2023, né? Já está com 1 ano, já fez 1 ano, agora há pouco. E ela está bem, fez a cirurgia, Deus deu livramento, né? Mas Deus foi bem claro em dizer, é a última chance. Eu falei para ela. Infelizmente, ela continua fazendo procedimento no cabelo.
Um dia desse eu vi uma postagem, faz um tempinho que eu vi uma postagem, o cabelo dela bem do mesmo jeito que eu vi na foto, preto com amarelo. Mas é como eu falei no outro áudio, aí é com ela e Deus, eu entreguei o que Deus mandou eu entregar, né? Se eu não tivesse entregado, eu ia ficar culpada, eu ia ser culpada, porque Deus me entregou algo para entregar para ela se eu não tivesse dito, mas eu disse tudo, né? Graças a Deus eu disse a ela, olha, Deus me mostrou assim, que essa é a última chance. E falei do cabelo, que foi bem claro, Deus me mostrou uma cobra saindo do teu cabelo, uma cobra tão furiosa que quando ela via, irmãs, ai meu Deus, parece até que eu tô vendo, quando a cobra via que eu estava vendo, sabe, aquela cena, minha irmã ali em pé, de vestido vermelho, saía aquela cobra horrorosa do cabelo, era como se o cabelo se transformasse, sabe, naquela cobra da mesma cor, preto e amarelo. E eu disse à minha irmã, olha, Deus não se agrada, Deus me mostrou saindo uma cobra do seu cabelo, Deus não se agrada, o nosso cabelo tem que ser natural, ela sabe disso, eu pintava o meu até um certo tempo, eu pintava de vermelho, como eu já falei, eu acho no outro áudio, eu pintava, mas quando o Senhor me libertou, Ele me libertou de tudo, o meu cabelo você vê aí que tá natural, fininho, cacheado, meio cacheado do jeito que ele é, e vai continuar assim, para a glória do Senhor. Então é isso, irmãs, infelizmente até agora eu não vi mudança nela sobre o que eu falei, ela continua fazendo o procedimento, eu também não acompanho muito ela nas redes sociais, porque eu até saí de uns grupos de família por conta que às vezes a gente é mal interpretada por ser, quando Deus entrega algo assim que a gente diz, olha, Deus não se agrada disso não, olha, entendeu, como tu está andando, assim, a gente é mal interpretada como que quer ser melhor do que as outras, que quer, entendeu, e eu fui saindo assim dos grupos, sabe, mas eu não estou acompanhando muito, mas eu acredito que ela não mudou. O cabelo, pelo menos o cabelo continuou do mesmo jeito. E, infelizmente, até agora ela não mudou. Mas eu entreguei, eu tenho a consciência tranquila que eu entreguei o que o Senhor mandou, né? Que Ele estava dando a última chance a ela. Agora é com ela e Deus. Isso foi em 2023. 2023, nós estamos em 2024, um ano depois, mas o Senhor sabe como trabalhar, o Senhor mandou entregar, que estava dando a última chance, então é com ela e Deus, né? Espero que ela tenha mudado, pelo menos em algumas coisas, mas pelo menos o cabelo, que eu tenho visto que não, mas Deus sabe como trabalhar, é com ela e Deus, né? Fiquem com Deus, Deus abençoe. Só queria fazer esse esclarecimento, que ficou alguma coisa assim, sem esclarecer direito, né? Que ela continua, infelizmente, né? Então, irmãs, é isso. Eu agradeço a oportunidade de estar deixando aqui o meu testemunho, que Deus abençoe a vida de cada pessoa que ouvir esse testemunho, em nome de Jesus, e fica aí a minha experiência. Amém.